Tá vendo só? O que existe de objeto de metal nesse mundo hoje em dia é brincadeira, né? E são coisas simples como alicate, chave de fenda, chave de boca. Esses e muitos outros objetos que hoje em dia são absolutamente comuns. Hoje em dia, houve uma época em que não era assim. Até cerca de uns 500 anos atrás, produtos como a faca, chaves, fechaduras de metal, enfim, esses produtos eram produtos de luxo, objetos de luxo. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer ferro velho está forrado deles. Você quer saber por quê? Quer? Então, meu filho, assista a nossa teleaula de agora. Você vai ver na teleaula de materiais de hoje como evoluiu a industrialização de produtos fabricados com metais ferrosos. Vai ver toda a evolução da siderurgia, desde a antiguidade até o desenvolvimento da produção do ferro gusa. Você que assistiu a nossa última teleaula sabe da importância do ferro gusa para a produção de alguns materiais, especialmente aqueles materiais mais usados na indústria moderna, como é o caso do ferro fundido e do aço. Agora, você vai ver por que o homem levou tanto tempo para dominar a produção do gusa. Vale a pena conferir a composição do ferro gusa. Para quem não sabe, o ferro gusa é um material duro que quebra com facilidade. Ele é uma liga de ferro e carbono com um pouco de silício, manganês, fósforo e enxofre. Ferro. Este é o tema do nosso programa de hoje. Você vai ver uma reportagem sobre a história da produção do ferro através dos tempos, até chegar a ser um dos principais materiais da vida moderna. Uma história que vai do buraco no chão ao alto forno. Os pioneiros da indústria do ferro viveram há uns 1700 anos antes de Cristo. Foram os hititas, um povo lá do Cáucaso. Para produzir o ferro, os hititas faziam um buraco no chão e dentro dele aqueciam a mistura de minério e carvão vegetal. O resultado da mistura era uma massa que os hititas batiam para eliminar as impurezas e depois forjavam. Com esse processo, os hititas viraram grandes fabricantes de armas, como punhais, espadas e armaduras, que faziam grande sucesso nas arenas e nas formidáveis batalhas do mundo antigo. Depois do buraco dos hititas, a indústria siderúrgica no mundo antigo deu mais um passo com o forno semi-enterrado. Nele eram colocadas as camadas de minerais de ferro e carvão. Foi aí que surgiu uma grande inovação: o sopro de ar de fole manual, que aumentava a combustão. É um sistema que, de certa forma, é usado até hoje por quem sabe fazer churrasco. A brasa era constantemente soprada pelo fole e a temperatura chegava até 1200 graus. Assim, o forno semi-enterrado produzia uma massa pastosa de ferro, onde o oxigênio era eliminado por redução. Bom, para você ter uma ideia de como o uso do ferro foi aparecendo em diversos países através dos tempos, fique por dentro. Depois dos pioneiros hititas, que dominaram a produção do ferro no Cáucaso, em cerca de 1700 a.C., o ferro foi aparecer no Egito e na Grécia em torno de 1100 a.C. Depois, ali onde hoje é a Áustria, por volta de 900 a.C., e onde viria a ser a Itália, cerca de 600 a.C., e nos territórios hoje ocupados pela Espanha, França e Suíça, aí por 500 a.C. Tudo o que você está vendo neste programa está lá no seu livro de materiais do curso profissionalizante. Não se esqueça de estudar e de fazer os exercícios. Aí você vai ver que o passo seguinte na evolução da produção do ferro no mundo antigo foi a elevação das cubas acima do solo. Com as cubas acima do solo, a combustão era ativada por foles movidos a energia hidráulica. Essa energia também movia os martelos usados para bater o metal que saía do forno. É mole? Sabe o que foi que ajudou o pessoal, naquela época do século XIV, lá na Europa, a conseguir temperatura bem mais alta nos fornos? Foi esse negócio de insuflar ar. Com isso, eles conseguiram uma temperatura mais alta. Com a temperatura mais alta, conseguiram fazer o ferro absorver o carbono. E com o ferro absorvendo o carbono,
conseguiram fazer com que ele saísse líquido do forno. É mole? Nessa época, no século XIV, começou mesmo a fundição. Quer dizer, aquele ferro que eles produziam naqueles fornos saía líquido e depois que endurecia, podia ser derretido de novo para ser vazado em moldes. Compreende? Era o começo tanto do alto forno quanto da fundição. E com o alto forno, o que foi que aumentou também, além da temperatura? Hein? Quem respondeu produtividade acertou em cheio. O alto forno não só aumentou a produtividade, como também permitiu a introdução de novos processos de produção, como esses que você vai ver agora. Os novos processos que surgiram na história foram a trefilação e a laminação. Você vai conhecer de perto a laminação com uma reportagem especial lá na COSIPA, que é a Companhia Siderúrgica Paulista. Vamos conversar agora com o Marcos, que é engenheiro de processo. Marcos, explica pra gente como é o processo por laminação. A laminação consiste na conformação mecânica dos metais para a obtenção de perfis, chapas e bobinas. No nosso caso, a linha é de laminação de produtos planos. Obrigada. Vamos ver agora como é a laminação em outras palavras. Na laminação, o material é transformado em chapas. A laminação, assim como a trefilação, é um processo obtido por conformação mecânica. O coque é um combustível sólido, feito através da destilação do carvão mineral. Com o coque, ficou mais fácil alimentar o alto forno para a produção do ferro gusa. 35 metros de altura. Hoje em dia, esses altos fornos ficam dentro de grandes complexos industriais, chamados usinas siderúrgicas. Agora você vai conhecer uma delas. Uma companhia siderúrgica como a COSIPA produz cerca de 4 milhões de toneladas de aço por ano. Ela tem 2 alto-fornos, o maior deles com capacidade para 6.200 toneladas de ferro gusa por dia. O alto forno é o principal equipamento para a produção metalúrgica do ferro. Ele é construído com tijolos, mas tem uma carcaça protetora de aço. Os tijolos que formam o forno por dentro são refratários, quer dizer, aguentam firme a grandes temperaturas. Vamos conhecer agora as seções de um alto forno. Um alto forno tem 3 zonas fundamentais. O fundo é chamado de cadinho, a segunda seção é chamada de rampa e a seção superior é chamada de cuba. O gusa é depositado no cadinho. Aqui as impurezas são separadas do metal. Depois, já na rampa, acontece a combustão e a fusão. O ar, que é soprado sob pressão, facilita esses processos. Aqui na cuba é que são adicionadas as cargas de minério de ferro, carvão e calcário. A cuba ocupa mais ou menos 2/3 da altura de um alto forno. Um alto forno como este passa a vida toda fundindo metal a milhares de graus centígrados. Você sabia que alguns alto-fornos brasileiros trabalharam sem parar durante mais de 40 anos? Acredite se quiser. Agora, você sabe o que acontece por dentro desses altos fornos da COSIPA que continuam produzindo? Você já conhece as 3 seções. Agora vamos ver como é a química da coisa. Quando o minério de ferro, o coque e os fundentes são introduzidos na parte superior da rampa, olha só o que acontece. Os óxidos de ferro sofrem redução, quer dizer, o oxigênio é eliminado do minério de ferro. O carbono é incorporado ao ferro líquido, as impurezas do minério se derretem e o gusa se funde. Com todas essas reações químicas e mais algumas que você vai estudar no seu livro, é que se produz o ferro gusa numa usina siderúrgica. Para quem quer estudar mecânica, vale a pena conhecer melhor sobre o funcionamento de um alto forno. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você viu como evoluiu a produção do ferro através da história. Você viu como tudo começou, com os primeiros fornos há 1.700 anos antes de Cristo. E acompanhou a evolução dos fornos com a introdução dos foles e outras inovações tecnológicas, que proporcionaram um aumento cada vez maior da temperatura dos fornos, até chegar nos altos fornos no século XIV. Você viu também
tecnologias de conformação do aço, como a laminação. E acompanhou a origem da produção do coque, um mineral que, junto com o carvão vegetal, é usado como combustível dos altos fornos. Assim como viu todos os passos e algumas reações químicas que acontecem lá dentro de um alto forno, numa moderna usina siderúrgica. Pois é. Quem imaginaria que por trás de peças como essas houvesse tanta história, tanto trabalho, tanta tecnologia? É, meu filho, isso é que dá a gente fazer o telecurso. A gente fica mais esperto, mais interessado, mais atinado para as coisas do mundo. This is International Big Mega Radio Smasher. Hey, the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Os altos fornos encerram as atividades da área de produção de gusa, também conhecida como redução, nome dado à reação de retirada do oxigênio da matéria-prima. O seu produto, o ferro gusa, é a matéria-prima principal para a fabricação do aço na aciaria. Após dosagem das matérias-primas, minérios de ferro granulados, sinter, pelotas, fundentes e coque, o alto forno é carregado através da correia transportadora, que conduz as matérias-primas até as tremonhas no topo do equipamento. Através do sistema de carregamento, coque e matérias-primas ferrosas são distribuídos alternadamente no interior do forno. Enquanto as matérias-primas são carregadas, o ar aquecido nos regeneradores é soprado pelas ventaneiras na parte inferior do forno, denominada zona de combustão. No interior do alto forno, no raceway ou zona de combustão, o carvão pulverizado e injetado e o coque entram em contato com o ar aquecido, gerando gases a elevadas temperaturas. Esses gases gerados que sobem, em contato com a carga metálica que desce, reagem, reduzindo e fundindo a carga metálica, que se torna pastosa, originando o ferro gusa e a escória, que são vazados pelos furos localizados na base do alto forno. O ferro gusa vazado é conduzido através de canais refratários na região da casa de corrida até os carros torpedos. A escória é separada do gusa por diferença de densidade e é conduzida também através de outro canal refratário até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle.
Radio Smasher. A Gerdau produz aço. Um metal presente no dia a dia de milhões de pessoas do mundo inteiro. Aço que está em pontes, edifícios, indústrias, estradas, fazendas, hidrelétricas, torres de eletricidade e em diversas outras aplicações. Você vai ver agora como é a produção do aço, o produto mais reciclado do mundo. Na Gerdau, um processo guiado pela qualidade, segurança e cuidado com o meio ambiente em todas as suas etapas. O aço é um material metálico, constituído essencialmente de ferro e de uma pequena porcentagem de carbono. Outros elementos químicos também são adicionados a fim de se obter propriedades adequadas ao uso do aço. A Gerdau possui dois tipos de usinas siderúrgicas: as integradas e as semi-integradas. O que as diferencia basicamente é a matéria-prima utilizada para a produção do aço. As usinas integradas reúnem 3 etapas do processo siderúrgico: redução, refino e conformação mecânica. Há 2 processos diferentes de redução: o alto forno, que produz o ferro gusa, e a redução direta, que produz ferro esponja. Nessas unidades, a produção do aço é feita a partir do minério de ferro, encontrado na natureza em forma de rochas que precisam ser processadas para a obtenção de ferro gusa ou ferro esponja. Nas usinas integradas, a transformação da matéria-prima em aço começa com o processo de redução. No alto forno, o minério, sob forma granulada, é aquecido juntamente com o coque ou carvão vegetal a mais de 1.400 graus centígrados. O calcário, outro tipo de fundente, é adicionado para ajudar na formação da escória, responsável pela captura das impurezas do minério. O resultado, após a passagem pelo alto forno, é o ferro em forma líquida, chamado de ferro gusa. Depois, o ferro gusa é transportado para o conversor da aciaria. No conversor, ocorre o refino do metal, que agora irá transformar o ferro gusa em aço. Ele é obtido pela injeção de oxigênio no ferro gusa líquido. Nesse momento também é adicionada a cal para formar a escória. Assim, o aço estará pronto. Para obter o ferro esponja, é utilizado um processo alternativo: a redução direta, que é feita em um reator. O processo inicia com a redução do minério de ferro, que pode ser granulado ou na forma de pelotas. No reator, com monóxido de carbono e hidrogênio, o minério reage a temperatura de 950 graus centígrados e se transforma em ferro esponja, que é altamente metalizado.
As usinas semi-integradas trabalham com as etapas de refino e conformação mecânica. E o aço é produzido a partir de sucata, de ferro gusa ou ferro esponja. Nas usinas semi-integradas da Gerdau, a produção inicia com a seleção da sucata ferrosa. São milhões de toneladas de objetos recolhidos todos os anos, o que contribui para a limpeza das cidades e para a preservação do meio ambiente. Isso faz da Gerdau um dos maiores recicladores de sucata do mundo. Parte dessa sucata passa pelo Shredder, equipamento que tritura e separa o metal do plástico, da borracha e de outros elementos. O Mega Shredder proporciona maior produtividade e qualidade no processo de produção do aço, pois aumenta a densidade da sucata processada. A sucata ferrosa será usada como matéria-prima no processo de fusão e refino do aço. A sucata, a cal, o ferro gusa sólido ou o ferro esponja abastecem o cestão. O cestão é transportado até o forno elétrico. A matéria-prima é despejada neste forno, onde ocorre a fusão, em uma temperatura que chega a 1.700 graus centígrados. Com a fusão e injeção de oxigênio, o resultado desse processo é o aço. Pronto, ele é vazado para a panela e transportado para outro forno. No forno-panela, o aço passa por um refino secundário para ajustar sua temperatura e composição química. Ligas metálicas são adicionadas. Essa etapa garante a produção de um aço de qualidade que é constantemente avaliado através de testes químicos, definidos a partir de normas estabelecidas. Após o refino secundário, o aço é conduzido ao lingotamento contínuo. É vazado em um distribuidor que o separa em diversos veios. O aço líquido passa por moldes de resfriamento para solidificar-se em forma de tarugos, que serão cortados em dimensões adequadas à laminação. A laminação é um processo contínuo de conformação mecânica. Inicia no forno de reaquecimento, onde os tarugos têm sua temperatura elevada para 1.000 a 1.200 graus centígrados para permitir a laminação a quente. Nas gaiolas de desbaste, são feitas as primeiras deformações do tarugo, que é então preparado para o processo. Nas gaiolas intermediárias, vai sendo conformado. Quem dá a forma ao produto final é a gaiola do acabador. Ela estabelece a tolerância dimensional do produto, que pode ser acabado na forma de barra ou rolo. As barras laminadas, depois de passarem pela gaiola do acabador, são levadas ao leito de resfriamento. Em seguida, são cortadas uns comprimentos especificados e embaladas. Assim são produzidos vergalhões, perfis, barras e cantoneiras. Após passarem por esse processo, os produtos podem ser encaminhados aos clientes. Para a produção de rolos ou bobinas, o tarugo é laminado e passa pelo bloco acabador.
Após a passagem pelo formador de espiras, é transformado em rolo de vergalhão ou de fio-máquina. As bobinas de fio-máquina serão usadas na trefila para a produção de arames. Nas trefilarias, o fio-máquina pode ser trefilado ou laminado a frio. Quando passa pela trefila, o fio-máquina tem seu diâmetro reduzido segundo as especificações do produto, isso para atender requisitos de normas ou necessidades de clientes. O arame trefilado pode ser submetido a outros processos. Na galvanização que ocorre nas trefilas, o arame precisa ser reaquecido para aumentar sua deformabilidade. No forno de recozimento, o produto passa por processos de aquecimento e resfriamento controlados. Na sequência, passa por tanques, onde sofre decapagem química, lavagem e secagem. Em seguida, o arame é mergulhado em uma cuba de zinco líquido a 450 graus centígrados, recebendo uma camada de zinco protetora. O arame trefilado e galvanizado é acondicionado em forma de carretéis ou rolos e pode ser transformado em arame farpado, liso ou ovalado. Na fábrica de pregos, o arame trefilado é utilizado na produção dos mais de 300 tipos de pregos da Gerdau. Em todas as etapas de produção do aço, a Gerdau segue padrões rígidos que garantem a segurança de seus colaboradores e o cuidado com o meio ambiente. Investe na proteção do ar com a atualização dos sistemas de despoeiramento que filtram com eficiência as partículas sólidas geradas no processo. Cerca de 97% da água empregada no processo é reutilizada. A proteção do solo é garantida pelo aproveitamento dos coprodutos industriais. A escória, por exemplo, é usada na pavimentação de estradas e na fabricação de cimento. A carepa, resultado da oxidação do aço, é aproveitada também por cimenteiras. O resultado desse processo é um aço de qualidade reconhecida, presente na construção civil, na indústria e na agropecuária. Um processo de transformação constante que melhora a vida das pessoas e contribui para o desenvolvimento da sociedade.